É aqui. Tá vendo aí? Estão vendo aí? Tá aparecendo. Uhum. Tá, peraí que eu tenho que tirar esse negócio daqui. Aê. Cara, tô aprendendo tudo isso aqui agora. Tudo. Isso aqui é só o plano de ensino, tá, gente? Só vamos dar uma passada nele. Essa aí vai ser a aula de hoje, né? Tu vai ver, Cauê. Só o planinho. Só o planinho já era, hein, professor? Tu vai enjoar da minha cara, Cauê. Ó que eu desligo a câmera, professor. Vai ficar nas escuras. Vai ficar sozinho aí. Eu não posso desligar. Vai ficar sozinho chorando. Vamos lá. Isso era uma disciplina do 9º semestre, tá, gente? É ainda do 9º. Mas como quebraram um pré-requisito, deve ter gente do 6º, do 7º aí. Mas a ideia era pegar alunos só do último semestre, porque vai mudando muito essas leis. Então, para te pegar lá no fim. Mas agora não é mais. Então, paciência. Isso aqui todo mundo sabe, 40 pontos uma avaliação, 60 outra. Eu não botei data nessas primeira, segunda, terceira etapa, porque mudou tudo. O que nos interessa é isso. Hoje a gente vai ver licenciamento ambiental e legislação ambiental. Semana que vem análise de riscos, depois laudo ambiental e uma prova. Avaliação do impacto ambiental, sistema de gestão ambiental e LEEDs, raciocínio crítico, decisões de engenharia, paradigmas ambientais, saúde ambiental e a segunda avaliação. Ó, a segunda, vamos trocar de cor isso aqui. A segunda avaliação é disso e a primeira é disso. Sou um pai para vocês, tá? Tá aí. Ha! Certo? Seguimos nessa batida. Bibliografias. Bibliografia da área ambiental é o que tu quiser. Tudo tem a ver com isso. Certo? Vamos lá. O objetivo maior, não é que eu acredito. Meu objetivo maior nessa disciplina é fazer vocês entenderem essa parte ambiental para não aprender na marra depois de formado. Certo? Oi, professor. Oi! Tudo bom? Liga a câmera. Viu? Repete. Não dá, minha câmera é embaixo, não favorece. Viu? Como é que a câmera é Quando essa embaixo? estava dia 8/7 e é da Dell, tá embaixo. Ah, computador novo dela é o chique, aquele que Muito é obrigada. computador de 18 mil reais. É uma bosta, isso sim. Não sabe nem onde botar a webcam do Obrigada. computador novo. A dúvida da Stephanie é os dias das provas. Posso seguir? Pode. Claro, é o mais importante. Mais importante é o aprendizado. Capaz, o conteúdo também é importante. Puxa saco. Tá, vamos lá. Isso aqui é uma parte da introdução. Como eu falei, o interessante é vocês entenderem o que é isso e o que representa na vida profissional de cada um. Essa parte ambiental está muito ligado ao nosso trabalho. E não fazer certo vai gerar um problema que, se tudo der certo, tu vai ser preso. Só se tiver alguma coisa errada, se fizerem algo errado. Então, o objetivo é vocês entenderem o que é isso. O que é essa parte? Existe até uma faculdade, né? Engenheiro ambiental. Entrou meio num hiato esse pessoal da engenharia ambiental, mas na realidade não tem nada que eles possam fazer que nós não podemos.
certo? A gente não pode fazer nada biológico, fauna, flora, laudos dessa espécie. Mas geológico, infiltração, todos nós podemos. Então, é uma área a ser trabalhada, mas mais que isso, nós temos que entender o perigo de não fazer certo, tá? Eu devo ter falado em outra aula, mas existem uns níveis de, como é que dizem? Níveis de crescimento, que no primeiro nível a pessoa faz o que é certo com medo da punição. No segundo nível, ela faz o que é certo porque se fizer certo, ela vai ter um prêmio. E no terceiro nível, tu faz o que é certo porque tu sabe que tem que ser assim. Nessa parte ambiental, a gente está no primeiro. A gente faz o que é certo porque tem medo de ser preso. Tá? Vamos lá nessa parte da introdução aqui. O que é meio ambiente? Eu acho errado esse termo. Meio ambiente é um meio ambiental. Fatores externos suscetíveis de influírem sobre a vida biológica de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Tudo que tem a ver com a vida de um grupo de indivíduos. Tudo aquilo que nos rodeia e que influi em nossa existência. Fatores capazes de afetar a vida social e cultural dos indivíduos. Meio ambiente não é só árvore, peixinho, animais. Isso é meio ambiente natural, gente. Vocês já devem ver, já devem ter passado, visto alguma coisa que tu não pode... obras tombadas pelo patrimônio histórico têm que ser preservadas. Todo mundo já deve ter visto isso. A lei é a mesma, tá? Só que é o meio ambiente cultural. Por isso que tu não pode derrubar. Então, tem várias camadas disso. Pensando bem amplo. Mas a que mais conhecemos e mais fácil de falar é o meio ambiente natural. Isso aqui é o mesmo que eu falei, mas dessa forma, são as mesmas coisas escritas aqui, ó. Estão aqui. O interessante é que tudo faz parte. Vocês têm que racionalizar meio ambiente como tu está usando alguma coisa e não pode piorar aquilo. Pensem assim. Eu não posso fazer, o jeito certo de pensar é assim. Ó. Eu não posso fazer o que a lei me deixa. Eu posso fazer o que é certo. Lei é lei. Vocês já leram aquela história que tudo que o Hitler fez estava na lei? Estava na lei, ele não fez nada de errado. Estava na lei. Lei é lei. O que a gente tem que fazer é o que é menos errado, digamos assim. A engenharia sempre foi muito contra a natureza. Muito, 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 muito. Nós nunca demos muita bola. E tem como nós trabalhar no meio-meio. Tem como melhorar isso. O que tem no ambiente aqui? Ó? Aspecto biológico, diretamente relacionado à saúde, segurança e o bem-estar físico e psicológico dos seres humanos. Que diz homem, eu podia tomar uma punição, né, do homem, do sapiens. Ambiente de trabalho, condições especiais justificando sua individualização. A parte de segurança do trabalho tem a ver com o meio ambiente. Só para vocês verem o tamanho que é esse negócio. Tudo advém da mesma lei. Ambiente de comunidades, comum a todos os cidadãos. Ambiente global, comum a todos os seres humanos. Então, um ambiente de uma comunidade, todos aqueles estão usando. O global, todo mundo vai usar. Daí, essa parte do global entra toda aquela discussão que todo mundo deve estar a par. Essa disciplina é boa porque eu posso falar disso. Tem aquecimento ou não tem? Tá? Isso é um ambiente global. E aí, a água está poluída ou não está? E o que está acontecendo com esse trem?
vai piorar, percebam, tentem encontrar a similaridade do fato desse do aquecimento ao que está acontecendo hoje com o vírus. Qual é o medo de todo mundo? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ou morrer todo mundo. Ou não. Hoje eu tava... Nós recebemos visita aqui do pessoal da URGS. E o pessoal tava contando que um professor lá, ele teve... O cara não sentiu nada. Só que ele fez o exame, ele ficou em quarentena, mas não fez quarentena com a família. Ninguém pegou. É o cara contaminado, convivendo com pessoas e ninguém pegou. Olhem que maluquice, assim, ninguém sabe o que está acontecendo. O grande problema é a incerteza. E na parte ambiental, qual o problema da incerteza? Nós não sabemos se uma ação nossa hoje, o que vai refletir no amanhã. Então, em direito ambiental, a gente usa o princípio da precaução. Tu evita qualquer coisa, porque tu não sabe o que vai acontecer. Daí tu acaba exagerando no evitar. Tem extremos, mas é difícil pesar para um lado ou pesar para o outro. Vejam o que está acontecendo com o lance do desmatamento. Hoje em dia o desmatamento se tornou uma questão política. Não é mais para o desenvolvimento, para o planeta sobreviver. Não tem nada a ver com isso. Uns querem derrubar e outros não. E já estão defendendo politicamente. Tem como saber o que está acontecendo? Não tem. É muito grande. A gente não sabe o que está aumentando, o que está diminuindo. E aí, a quantidade de fazendas no mundo é suficiente para produzir alimentos para toda a população? Ou deveríamos sim derrubar florestas e aumentar as lavouras? Ninguém sabe. Esse aumento de florestas, aumento de lavouras, o objetivo é aumentar a produção de alimento ou aumentar a produção de um commodity para determinados produtores? Entenderam o tamanho da coisa? Daí as pessoas começam a usar isso também para o lado errado. Ah, não quero que aconteça um empreendimento na cidade e vai para o lado ambiental, que é muito forte, né? Ah, não vamos derrubar, não vamos... Tem um exemplo bem... não é meio ambiente cultural, mas aqui em Santa Rosa. Tem uma... A prefeitura antiga aqui foi, na época que ela foi feita, era o terceiro maior prédio do estado. 1940, eu acho, 30. Não era a prefeitura. Não era. Era a sede do município. É um prédio quadrado, horrível. Mas foi tombado pelo patrimônio. O município já gastou 10 milhões naquilo. Por que eles tiveram? Cavocar por baixo, refazer as estacas, reforçar toda a estrutura para o prédio ficar intacto. Em arquitetura, tu derrubar algo e refazer não é a mesma coisa. Tem que manter a estrutura. Mas talvez isso tenha que mudar, né, gente? Se nós tivéssemos derrubado aquilo feito de novo, com tijolo de 6 furos, igual, Ia sair mais barato, hein? Muito mais. Bem mais barato. ia sair 2 milhões. Mas entenderam? Só que assim, ó, o bolso é o mesmo, né, gente? Da onde sai um dinheiro, sai o outro. E tem o Tá. desvio ainda, né, professor? Não, eu procuro falar só sem isso. Pensa que tudo tá certinho. Ainda tem que ser pensar o que é certo. O que é o correto. E tem a ver com a mesma coisa. Por que eu falei essa obra? Porque tem a ver com a questão de tu vai derrubar a vegetação, não vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tu tem que questionar isso, tem que saber o que é o certo. Poluição. O que é uma poluição? Então, nós temos que pegar os conceitos bem do início para entender. Qualquer alteração produzida no meio ambiente capaz de afetar ou interferir na vida biológica dos seres. Ninguém disse quem fez essa poluição. Então pode haver uma poluição natural. Pode.
e dizimar uma espécie. Uma poluição natural. Veja que o que está acontecendo hoje se não é a mesma coisa. Alteração produzida ao meio ambiente capaz de afetar ou interferir na vida biológica dos seres. O Covid não é uma poluição? Ele está afetando a vida de todo mundo. E pode terminar? Acho que não, mas pode. Certo? Não é uma poluição. Poluição não quer dizer que seja antrópica, causada pelo ser humano. Alteração produzida no meio ambiente capaz de causar igualmente danos à propriedade e aos materiais. Daí é outro tipo de coisa. Eu vou causar um dano a algo material, não a vidas. Então, há esse tipo de poluição também. Definição genética. Isso aqui é bem interessante, gente. Veja que interessante. Eu não lembro, acho que é no Homo Deus. Acho que é. O Harari fala que os 3 medos da civilização tinham sido eliminados. A guerra, não tem mais guerra. Tá aqui, ó, o azulzinho, a guerra. Por que não tem mais guerra? Só tem uma guerra, a última guerra que se encaminhou para algum lado foi a Guerra Fria, que conseguiram diplomaticamente resolver. Mas não vai ter uma guerra de dizimar povos. Vai ter um canto lá brigando. Então isso terminou. Fome. Não tem mais fome. Tem comida para todo mundo. Tem fome hoje politicamente, porque não chega comida na África. E nós comemos 15 hambúrguer até morrer. Certo? Diz que essa é uma das explicações para a pessoa ser gorda, né? Porque tu tem uma carga genética lá que tu comia o que dava. E hoje, como tu não termina mais, tu come até morrer. Daí tu explode. Daí tu vai durar mais. E a terceira que ele falava era a peste. E era chamada de peste. Que a peste não afetaria mais o ser humano. Só que agora está acontecendo algo que furou a teoria dele. Está afetando. Com certeza não vai matar horrores, até porque todo esse cuidado que está se tomando para evitar um número grande de mortes. Mas tudo isso está interligado. Ó. O que temos aqui? Moléstias e epidemias, a peste, guerras, poluição natural, expansão industrial, todos girando junto. Um tem a ver com o outro. Tentem voltar a entender isso. Os problemas os problemas que enfrentamos foram criados antes. E os problemas que as pessoas vão enfrentar na frente, nós criamos. E assim por diante. É bem viagem assim. Não pensem que é quadrado. O que houve na Revolução Industrial? Transformação da sociedade, aglomerados urbanos e resíduos e dejetos. É isso aí que aconteceu na Revolução Industrial. Deixamos de ter mão de obra artesanal para ter industrial, em série. Então a sociedade mudou, as pessoas saíram do campo e foram para as fábricas. Historicamente continuaram tendo um subemprego, porque tu virou o termo que se usa hoje, mas em outra, eu vou falar esse termo porque dá para entender, mas esqueçam a política. Virou gado. Porque tu entra na fábrica a tal hora, produz, sai. E o que tu não é recebe? Qual o que tem de bom em tu fazer isso? Tu ganha uma migalhinha lá para poder comprar tal coisa que o mesmo cara inventou. Tá? Acabou gerando aglomerados urbanos e muito resíduo. Isso é o que aconteceu. Bom ou ruim, não sei, aconteceu. Hoje tem um crescimento urbano industrial consequência da Revolução Industrial.
A próxima revolução industrial dizem que é os dados, né? Os especialistas defendem que é os dados. Vai ir para o lado de dados. Daí já está acontecendo, né, gente? Comecem a observar as notícias. Não tem um maluco hoje que pegou uma arma e atirou em alguém, mas tem um hacker que invadiu o sistema do exército e divulgou contas. Vejam quem é o soldado hoje. O soldado é um cara de óculos. E esse cara, ele é perigoso, né, cara? É o problema que às vezes nem é visto como bandido, né, professor? Ah, depende por quem, né? Né? Depende Complicado. por quem. Tudo é uma... Aquele dia eu botei no grupo da palestra do Marcelo. Ela tá no YouTube ainda. É muito interessante quem tiver tempo de ler. Porque... De assistir. Porque eles falam muito disso. E eles falam em... Como vai funcionar isso com o tempo. Viu, professor? É. Quando eu apresentei meu pré-TCC, tinha um cara lá da parte de elétrica também estava apresentando o pré-TCC dele, né? E o dele é dispositivos de segurança de controle de painéis elétricos. Daí, na apresentação dele, ele falou que dessas tentativas de hacker de invadir usinas nucleares. Claro. E até por invadir. Não tem um objetivo, às vezes. Porque esses caras são maluquinhos, eles querem invadir. Não, e pensa, para que tu vai invadir uma usina nuclear? Ele falou, existem 20 loucos no mundo. Um desses loucos vai tentar invadir, vai tentar hackear a usina nuclear. O ramo que mais cresce hoje é da segurança dos dados. Não é antivírus. É uma segurança robusta. Mas como tu vai proteger isso? É isso que está acontecendo. Tá, mas o que tem que ver com ambiental isso? O que isso vai acarretar, gente? Para que lado a coisa vai ir? Entenderam? A gente não pode pensar nessa parte ambiental da tiazinha que planta e não quer que machuque os gatos da rua. Isso é a pontinha do iceberg. Tudo está interligado. É enorme o negócio. E nós, da construção, o José é o rei da destruição, né? Só que há como desenvolver sem aquilo? Não. Mas temos que fazer de forma menos... Como é que eu vou dizer assim? Ó? Cara, tem que pesar. Não pro meu lado, não pro teu. Vamos lá. Cada um cede um pouco. Esse é o caminho. Mas as obras eram feitas, gente, ali a década de 70. É aqui. E vai sair derrubando. Tem muito do ser humano vencer a natureza. Bom, o que é um recurso natural? Esse termo é bem assustador. O que é um recurso? Algo que está na natureza que nós vamos usar para algum fim. Certo? Nós usamos um recurso natural sem parar. Areia. A gente ainda não conseguiu ter uma coisa sintética. Então, madeira. O que mais se usa numa obra é madeira, que não se vê. Está pronta a edificação, é toda de alvenaria, gesso, concreto, mas dentro dela é tudo de madeira, tudo, e durante a execução precisou um caminhão de madeira. Então, madeira é o recurso natural mais usado hoje, além de outros. Por que fala ali em necessidade? O recurso natural é necessidade das pessoas, dos ecossistemas e dos organismos vivos. Ecossistemas e organismos, eles precisam do recurso natural para sobreviver. As pessoas também. Mas, segundo os antropólogos, a grande diferença dos sapiens para os antigos é que a gente soube nos relacionar uns com os outros. A gente conseguiu falar. 200 mil anos atrás? Não sei se é 200 mil ou 5 milhões, não sei. Mas a gente aprendeu a falar uns com os outros. E qual a diferença dos outros organismos aqui? Eles usam para sobreviver. E a gente conseguiu, a partir de recursos naturais, produzir outras coisas e chegar a
materiais melhores, coisas melhores. A gente aprendeu a construir, gente. O João de Barro constrói também, mas faz 5.000 anos que ele faz igual. A gente já mudou a janela. Pá. Recurso natural e tecnologia. A necessidade de existência de processo para a utilização do recurso. Algum recurso que nós pegamos do ambiente, usamos ele e devolvemos. Raciocinem uma coisa que eu acho maluco isso. Tá? Vocês compram um terreno. O que tu comprou? Pedaço de terra. Tá. Do governo. Quanto para baixo? 5, 6 Isso. metros, né? Eu não sei. Eu sei que se tu for escavar para extrair, tu tem que pagar como se fosse um IPTU da terra, além. Estranho, né? E para cima, É, quanto e tem. teu? E é diferente isso aí, né, professor? Aqui no Brasil, dos outros países, né? Todos têm uma diferença. Mas entenderam? Eu sei que aqui se tu extrair alguma coisa não é teu, né? Não. É propriedade do povo. Minério é do povo. Mas pensem assim, ó. Na verdade, tu tá comprando o direito a usar uma coisa. Não tá comprando aquilo. O recurso natural não é teu. Tá. Maravilha, né? E a fazenda? Eu posso usar. É isso que eu tô tentando mostrar para vocês. Aquela terra é tua que tu cavucou? Tá meio num limbo, não se sabe isso. Beleza, Sim. não é tua, é de todo mundo. Bom, e o agricultor pode pegar a terra de todo mundo e usar ela para plantar? Para ele ter um lucro? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas não é claro o que é o recurso natural. De quem é? A água não é de ninguém, a água é de todos. Acho bem estranho isso, mas é. Não se sabe. Tá, Cauê, se tu quiser fazer 5 andares para baixo na tua casa, tu pode? É Aí eu estranho. não sei também. Mas tu viu que estranho? Sim. Uma pergunta doida, mas o cara não sabe. E para cima tem direito de vizinhança, né? Uma edificação não pode passar, mas o avião pode passar em cima do teu terreno. É muito estranho isso. O que é o que aí? É meio um recurso natural e economia. Algo é recusado na medida que sua exploração é economicamente viável. O recurso natural só vai ser bom se ele tem valor. Se ele não tem valor, não tem por que ter. E o recurso natural tem valor conforme a tecnologia. Silício tem muito valor hoje. 100 anos atrás não valia nada. Hoje tem. Até nós descobrirmos um novo metal mais transmissor. Vai ter mais. Qual o recurso natural com mais valor que existe? Ouro. Até hoje. Ouro é o que tem mais valor. Por quê? Porque ele é inerte, ele não muda. Ouro tem pouco e ele é inerte, ele já está na posição final dele. É um recurso natural extremamente valioso pela escassez. Diamante, pela escassez. Entendem? É estranho isso. Mas o que é um recurso natural que vale é o que tem pouco. Nem que ele não sirva para nada. Mas tem que ter pouco. Recurso natural e meio ambiente. Algo é recurso na medida que sua exploração, processamento e uso não causar dano ao meio ambiente. Não tem como. Isso é uma utopia. Qualquer exploração de recurso natural vai causar um dano ao meio ambiente. O objetivo nosso é o dano ser menor. Certo? Não tem como não ter dano. Vai ter. O que é um recurso natural renovável? Vou dar um exemplo bem chulo. Corto uma árvore para fazer uma escora numa edificação. Eu não vou cortar de novo até ela crescer. Então ela se renovou, voltou. Areia. Areia não é renovável, né, gente? Areia é sedimento. E aí? Quanto eu posso retirar de areia do solo? Ah, mas está enchendo de novo. Está enchendo porque está carreando. Entender o que é o renovável? Ele retornar. Tem um raciocínio. Eu falei isso. Quem estava de vocês na aula de sábado ouviu. Quem não estava, não ouviu.
Mas vamos lá. Eu recebi um trabalho para avaliar da produção do petróleo. Nem li inteiro ainda. Mas eles acreditam que esse pesquisador está submetendo o artigo, ele tem uma teoria que as reações químicas da produção do petróleo são bem diferentes das que a gente acha hoje. É uma teoria. Bom, qual é a informação que nós temos? Estamos falando de recurso natural renovável. Petróleo, a bola da vez, fazem 50 anos. Vai terminar. Tá? Mas há 50 anos você tira mais. Qual a informação real que nós temos hoje? O planeta sabe quantos 1000 barris por dia se tira do solo. Tá? É só contar o número de barris. Há teorias, as mais fundamentadas hoje, que o petróleo leva lá 5.000 anos para se formar. Então, o recurso natural que eu estou retirando do solo hoje leva 5.000 anos para se formar. Tá? Chegamos nesse ponto. Quanto hoje, dia 19 de maio, venceu 5.000 anos? Entenderam? Quanto de petróleo fez 5.000 anos hoje e fez aniversário? É mais do que se tira ou é menos? Não se sabe isso. Então, isso é um recurso natural que não é renovável. Eu não defendo assim. Para mim, ele é. Claro, ele não está fazendo. Eu não estou fazendo o ciclo dele, mas ele está voltando. Quanto? Não sei. A gente não sabe quanto. O que a gente sabe é que desde que se começou a retirar petróleo do subsolo, cada vez se tira mais. E ainda ficam descobrindo outros campos. Tem outras perguntas doidas, né? E se a gente não tivesse tirado isso tudo, o que ia acontecer, gente? Ia explodir, será, em petróleo? Ia começar a sangrar petróleo no planeta, assim, escorrer, pingar. Cara, você tira tanto. Entenderam a diferença do que é renovável e o que não é? Ele não pode ser reaproveitado, ele terminou. Olha aqui, ó, combustíveis fósseis. É a bola da vez. Né? Bola da vez eterna. Daí vamos lá, vamos raciocinar. Engenharia ambiental. O caminho é veículos elétricos. Vai abastecer como essas coisas? Já não tem energia. Nós vamos criar um mundo de energia para abastecer veículos elétricos. Daí tu começa a ver pequenas coisas, né? Conversando com conhecidos esses dias. Os primeiros híbridos brasileiros foram os Fusion, da segunda geração. Segunda Isso aí. geração, 2010, 11. Esses carros estão fazendo 10 anos agora. E tem que trocar as baterias. Bom, para quem vende bateria, né, professor? Mas tu sabe que Deve não ser bem serve a baratinho mesma, né, essas. Cauê? Hã? É uma bateria específica. Sai uns 40 mil. É, né? Cara, o pessoal que me falou isso me mostrou a cotação do carro híbrido e do não híbrido. Mesmo carro, mesmo ano. Cara, o híbrido não vale nada. Porque tu vai gastar uma Babilônia, né? Será que Sim, a maioria tá nas revendas para revender de novo, né? Será que sai... Ó, o Mauri apareceu. Apareceu e foi já. Será que sai 40 mil mesmo? Eu não acredito que seja tanto, mas uns Não, 20, tudo né? isso não, mas deve sair na base de entre 20 e 30 mil, tranquilo. Pois é, o carro vale 40. A economia que tu teve durante esses 10 anos, tu vai gastar numa bateria. Cara, é tudo questão de lado. Assim, ó. Não existe criatura que não tenha sua posição de algum lado. É o último, não é? Mauri. A Maurícia separou e tá enlouquecido. Você pode desligar o Netflix. Já me perdi, ó, fui falar do Mauri. Mas o Maurício é um cara que defende muito, o professor Maurício, a coisa da fotovoltaica. Ele diz assim, ó, o que a gente vai fazer com esses restos de placa depois? Porque isso vai parar de funcionar em 5, 10 anos. Nós vamos botar onde isso? Da onde, professor? Eu vendo o Ó, sistema cara trabalha com fotovoltaico isso aí. aí.
Tu não me fale mal das placas fotovoltaicas. Tu vende, mas tu não usa. Garantia de vendedor é de Tu tem na tua 25 anos. casa, Buzer? Não, claro que não, né? Ah, então. Buzer, eu fui vendedor também, Mas cara. é que é caro esse troço aí. 25 vem no papel, tu sabe disso aí, né, cara? Ai, tô parecendo. Meu PTCC, o Juliano que tá fazendo comigo, eu já tô comprovando a teoria aí, cara. Te cuida. Ah, 25 anos no papel. Tá, e tu Mas me me dá mostra uma placa. tu me dá um laudo? Tu me dá um laudo? Teu, com a tua RT, dizendo em 25 anos. Eu vivi um pouco mais que 25 já, professor. Não posso dar Ei, aula aí. Jonathan, Hã? e o inversor, quanto tempo dura? 10 anos daí. Depende. Depende do Depende. shopping. Depende. E quanto tempo é o financiamento que a pessoa paga? Isso é eterno. Eu não tô condenando nada, gente, longe disso. Só tô fazendo pensar. Que as teorias, Não, as tecnologias vêm assim e todo mundo tem que fazer. tem muita coisa que é para solucionar, né, professor? Na verdade, tá se estudando, na verdade, uns sistemas de off-grid, né? Para trabalhar sem ser conectado com nada. Pensar num carro é a mesma coisa que tu vai pensar numa casa futuramente, vamos supor. Não precisa Por estar conta, conectado a nada para funcionar. Por conta. Isso. Só que o que acontece? Hoje em dia nós temos uma tecnologia muito, muito ruim de baterias, né? Essas baterias chumbo, essas baterias, elas não conseguem guardar. O carro elétrico, hoje ele faz 400 km. É barbada, né? Tu vai daqui a Porto Alegre. Antes de chegar em Porto Alegre, tu para, descansa 8 horas até abastecer ele e segue viagem. Tranquilo. Barbado. Que Mas merda. mas a gente tem que pensar essas coisas, gente. Tem que pensar. Na verdade. Tem o certo e o errado. Tem opções. Sim, não, tem uns estudos a respeito de fazer energia gerando através da própria roda do carro, né? Mas já tem vai isso. ter que fazer. Já tem Puta, esqueci o nome. Mas é da frenagem. Isso, na frenagem isso Sim, do aí. aquecimento. Mas ele é gera o Do aquecimento, daí gera energia. Na Fórmula 1, os carros já são híbridos dessa forma. As baterias se recarregam com o atrito gerado no Sim, freio, né? Não, eles surgiram na Fórmula 1, mas, cara, tem um caminhão de carro sendo vendido, isso que o cara nem sabe. Eles não... A linha Audi, a 5 para cima, já vem tudo com esse sistema. Já vem com isso aí, né? Eu vou seguir, senão eu não termino mais. Eu começo a falar essas coisas, nós piramos. Eu gosto. Proteção ao meio ambiente. Controle do consumo e da reciclagem dos recursos não renováveis. Melhorar. Não quer dizer que vai ter controle. Controle do consumo dos recursos renováveis. Então, equilíbrio entre produção e consumo. E olha isso aqui, ó. Controle do crescimento demográfico. É o que a China é condenada até não dar mais, que é controle da natalidade. Eu sou o Hitler do mundo, mas eu sou a favor disso, gente. Tem que controlar o número de pessoas. Eu digo para vocês, nós somos em 14, tá? Quem já tem filho de vocês, faz conta e pensa como é. Por que as pessoas estão tendo menos filhos? Porque as pessoas estão pensando, não é que é ruim ou é bom. As pessoas sabem que é difícil tu dar condições. Daí tu não tem controle disso. Tu sobe a Rocinha, no Rio de Janeiro, cada família tem 16. E vão morrendo e vão nascendo. Gente, quem vai dar conta disso? Nós. Nós vamos dar conta disso. É horrível tu pensar assim, a pessoa não é livre para ter quantos filhos ela quiser. Como é que ela não é livre? Mas pelo menos ela tem que provar que ela consegue fazer aquela criatura ter uma vida digna. Entenderam o que eu quis dizer? Porque, gente, é um troço doido e nós estamos sempre correndo atrás da máquina para que é nossa obrigação dar o mínimo de condição para as pessoas. E elas merecem, elas têm direito. Elas não têm culpa de estar lá. Mas pensa, não é fácil isso. Eu adoro. Mas a culpa é de alguém, né, professor? A culpa é de quem fez.
alguém fez aquela criança, né? Então alguém é culpado, né? Mas tu entende, cara? Tu Não, entenderam tu entra num conflito pesadíssimo, assim, ó. Cara, como é que eu vou dizer pra pessoa que ela não pode ter um filho? Beleza. A China é 2, eu acho, né? Não sei. É 2, acho. É 2. Acho que é 2. Não é o Japão que tá com 1 só? Não sei, cara, não sei. Mas é uma tendência. E se tu olhar olha, na pirâmide da coisa, quanto menor o nível econômico, maior a quantidade. O que é isso? Esqueçam a parte romântica da coisa. Isso é problema social. É tu ajudar mais. Por quê? Porque o cara lá que tem 1001 condições, ele não quer dividir, sei eu. Mas precisa ter um controle, eu não sei se proibir, eu não sei. Educar é muito difícil. Como é que tu educa 200 milhões de pessoas no Brasil? Não tem como. Isso é impossível. Mas não é fácil, gente. Entenderam? A coisa começa a ficar... Daí nós estamos falando de recurso natural com um crescimento populacional absurdo. Bom, tem um estudo que se botar toda a população mundial hoje de pezinho, dá um quadrado de 100 por 100 quilômetros. É bem fácil fazer a conta, é só tu pegar ali meio metro quadrado cada um. Cara, o tamanho da porra toda, isso não é nada. Só que tu não precisa só de um quadradinho desses para viver, né? A gente precisa de um monte de coisa. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Seguimos a vida. Avanço tecnológico, então, introduzir as inovações na medida que forem necessárias à continuação da adaptação do homem à evolução do meio. Nós vamos evoluindo e criando inovações. Tudo que a gente cria depende de um recurso natural. A gente não cria elementos. Nós pegamos elementos na natureza, misturamos eles e criamos novos elementos. Mas tudo parte de alguma coisa. O computador de vocês aí é puro elemento natural. Petróleo, silício, ouro. Entenderam? Tem que botar na cabeça dos ambientalistas também que tu não faz nada sem tirar o recurso natural. Vai virar tudo pensamento. Qualquer inovação deve ser analisada em suas mínimas consequências, permitindo o desenvolvimento de todo substrato tecnológico capaz de impedir ou neutralizar a introdução de resultados secundários nocivos. Eu vou desenvolver tal coisa e vou ter um secundário, um dano paralelo. Como a gente faz isso? Nós vamos ver lá em avaliação do impacto ambiental. A gente estima, imagina, tenta supor o que vai acontecer. Tem um cara brabo aqui do lado. Se invocou. Tá, deita. Psst, psst. Usa essa cama aí, é tri boa, tri cara. A engenharia tem a seu cargo examinar qualitativamente e quantitativamente as modificações introduzidas no meio. O grau de adaptabilidade biológica ou tecnológica com o meio e com a produção industrial, seja através de interferências com o meio ou processo tecnológico. Nós temos que fazer isso, gente. Ver o que dá e o que não dá. O que é menos prejudicial, o que é mais... Tem que pesar. Desenvolvimento sustentável. É um termo gigantesco. Piegas. Mas é real. Não adianta desenvolver por desenvolver. Tem que desenvolver da qualidade de vida. Engenharia, então, é a mais criativa de todas as aplicações da ciência. Isso é bacana para estimular vocês. Introdução de engenharia. Não se limita a construir ou edificar, mas sim a complementar ou mesmo modificar a natureza em tudo que se fizer necessária a adaptação do homem ao meio ambiente, ou aos vários ambientes adequados à vida humana.
Tu vai adaptar o ambiente a nós. É o emprego do engenho humano, da sua capacidade de gerar coisas. Isso que eu sempre falo, gente. Copiar não é para nós. Ah, ensinamos a fórmula tal. Tá, beleza. Cria outra. Melhora ela. Acha outra forma. Esse é o trabalho do engenheiro. Refazer o pedreiro. Técnico em edificações. Nós temos que criar alternativas. Por isso que grande parte dos engenheiros são CEO da empresa. Porque a gente é ensinado a criar alternativa. E daí tu vai ser CEO de uma empresa e a cada pepino tu acha uma alternativa de um jeito ou do outro. Tu resolve rápido. Não da melhor maneira, às vezes, mas é rápido. Engenharia é a arte de dirigir os recursos naturais para o uso e a conveniência do homem. Essa é pesada demais, né? Uso e conveniência do homem. E azar dos recursos. Compatibilizar o desenvolvimento tecnológico com a manutenção da qualidade do ambiente, indispensável à sobrevivência e bem-estar da humanidade. Essa é a frase perfeita. Tu vai deixar compatível isso. Vou melhorar a situação e não vou prejudicar tanto o que tem. O que são ações preventivas da engenharia? Muitas atividades da engenharia devem ser precedidas de estudo do impacto ambiental. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, para entender o que é. Através do qual sejam identificados e avaliados os danos que possam causar nos meios físico, biótico e antrópico. Meio físico é o que tu está vendo. Biótico é a vida, coisas vivas. E antrópico, do ser humano. Tudo que é antrópico é do ser humano. E principalmente sejam propostas medidas com o objetivo de minimizar os impactos negativos e maximizar os seus benefícios. O estudo de impacto ambiental é analisar tudo que foi feito parecido na história, minimamente, chegar no detalhe para ver o que pode acontecer no teu problema. Tu vai prever. E daí tu vai tomar medidas para que aquilo não aconteça. Podem acontecer problemas que tu nunca imaginou. Beleza. Mas aqueles que já aconteceram é incabível acontecerem de novo. Isso é tu estuda o impacto ambiental. Qual o impacto? Gente, tu fazer uma casa, tu gera um impacto ambiental, porque tu derruba umas árvores, corta o mato. Mas o que é isso? Isso é um impacto ambiental de pequena monta. O sistema natural ele consegue se recuperar. O passarinho que morava naquela árvore faz noutra. O problema é o impacto ambiental que não recupera mais. É o impacto ambiental com a barragem de Brumadinho. Se foi, aquilo não recupera mais. Todos os estudos futuros daquele caso não conseguem concluir se aquele rio voltará a ter vida. Porque aquilo foi uma coisa que nunca aconteceu em lugar nenhum. O que tem daqui para frente? Toda barragem de rejeito vai ter que usar no estudo do impacto ambiental o que aconteceu em Brumadinho. E evitar o que aconteceu lá. Tu vai aprendendo com o erro. Ações de caráter preventivo têm se mostrado como as mais eficazes no sentido de manter o ambiente em condições favoráveis ao homem. Preventivo, antes. De modo geral, é mais fácil evitar a degradação do meio ambiente através de medidas preventivas do que corrigir situações de deterioração ambiental já existente. Tu nunca mais recupera. Tu pode dar uma remediada, que é o termo correto, mas tu não recupera. E é bem mais barato tu evitar antes. Evita, toma cuidado, defende de um lado, defende do outro. Princípio de direito ambiental chamado precaução. Planejamento territorial considerando os aspectos ambientais. Então, isso são ações preventivas, né? Eu tenho um planejamento. Eu não vou jogar as pessoas a morar em tudo que é qualquer canto. Vamos ver aonde é mais possível, onde tem campo mais aberto, onde não tem.
Implantações de faixas de proteção nas margens dos recursos hídricos. Isso é evidente por N fatores. Aumento da cota de cheia. Existem nas margens dos corpos hídricos uma vida, um ecossistema todo criado. Hoje, o pessoal da URGS estava aqui, nós fomos visitar a estação de esgoto, que eles queriam conhecer. E hoje foi um dia típico, porque a temperatura fez frio à noite, esquentou durante o dia. O que é isso? Os animais à noite se encolheram e durante o dia saíram para se esquentar. Era um zoológico aquilo, gente. Era um zoológico. Tinha ratão, marreco, cachorro. Era um zoológico aquela estação. Daí o professor olhou e disse assim, essa estação está funcionando, tem vida. Está tudo funcionando aqui. Não tem nada tóxico. Entenderam? Então, tem esse paradoxo. Eu protejo o recurso hídrico urbano, mas também esses animais são vetores de doenças que na área urbana não seriam tão benquistos. Ninguém de vocês gostaria de morar do lado de um rio. E aí, nós temos que achar alternativa. Hoje nós estamos num limbo. A legislação ambiental manda preservar as margens. Toda a engenharia hidráulica diz que se tu edificar a margem, tu vai aumentar a vazão. Só que tu tem um problema de vetores muito grande deixando aquele mato ali. Tu vai ter cobra. Tu vai ter animais ali. E aí? O que tu faz? Chegamos num paradoxo. O que fazer? Não se sabe ainda. Legalmente, deixa o mato. Nenhum de nós pode fazer diferente disso. Talvez mude. Zoneamento urbano com localização adequada de distritos industriais e de outros usos poluidores. Tira de perto da cidade. Falei em saneamento 2. Nem aterro sanitário, é longe. Eu não sei como melhorar aquele resíduo. Então, eu deixo ele só num canto. Ele vai ficar preso, encapsulado e vai ficar ali. É a forma que eu tenho até ter tecnologia para resolver isso. Disciplinamento do uso e ocupação do solo, compatibilizando com características ambientais. Aonde eu posso construir, aonde eu não posso. Eu não vou botar uma indústria siderúrgica na beira de um rio. Vou botar longe do rio. Vou dar um jeito de tratar. Entenderam que isso é o correto, né, gente? Não infere nada econômico nisso. Tem N variáveis. N. Estou falando uma, assim, ó. Seria o ideal, mas nós temos que pegar o econômico, o social e mexe muita coisa. Definição de índices urbanísticos, considerando a infraestrutura sanitária disponível e as características do meio. Uma área de solo raso não tem por que eu não construir 100%. Não vai infiltrar nada. Uma profunda bobagem. Ah, não, vai deixar 5% de área porque tu quer grama na cidade. Deixa, mas para fins de infiltração não adianta. Compensa, entenderam? Faça uma coisa com critério. Controle do desmatamento, devendo mesmo restringir-se exclusivamente a áreas onde for necessário, evitando-se as queimadas. O desmatamento não correto é tu usar a vegetação nativa. Isso não é possível. Porém, aqui em Eldorado, na Argentina, tem um curso que chama Engenharia da Madeira. É um curso de graduação, porque a gente precisa madeira. E a gente tem que aprender a gerar madeira. Então, se eu tivesse uma área de terra hoje, o que eu faria? Eu ia plantar mogno. Porque tudo que tu plantar, nós vamos chegar em licença ambiental, vocês vão ver. Mas tudo que eu plantar licenciado, eu posso colher quando ela estiver adulta. Cara, quem plantar mogno hoje, em 50 anos, está rico. Quanto vai valer uma madeira dessas? Não tem mais. O que tem é lá para cima no Mato Grosso que é contrabandeado. Ainda se consegue, mas
Há 20 anos atrás, tu fazia piso de tabuão. Fazia ainda. Um preço pagável. Hoje você faz com preços de jogador de futebol. Porque não tem mais. O que tem é muito caro. Vejam como mudou. Não se faz mais. Tu vai botar um piso cerâmico, vai botar essa madeirinha. Esse bem fininho, não lembro o nome. Aqui em casa, esse piso de madeira como é que chama? É borracha? É o laminado? Não, é Não? o outro. O Mauri tá dormindo ali, o Mauri conhece tudo isso, esse chato. Vinílico? Vinílico. Isso. Cara, isso é tribom e não quebra o celular quando cai. É borracha. É bacana. Ó, o Mauri acordou. Tá, Mauri, pode voltar lá pros teus É afazeres. que eu tô comendo. Eu com isso. Deixa pra comer depois da aula, cara. Mas, cara, tô metendo 2 chuletas aqui agora. Promoção de reflorestamento, então, áreas de reflorestamento são possíveis de ser colhidas. Proteção da drenagem natural das águas, preservando-se os talvegs é rio, áreas de amortecimento de cheia, riacho, rio, lagoa. Tudo a partir de um estudo técnico. Controle da impermeabilização do solo, garantindo-se áreas para infiltração da água precipitada e evitando-se grandes escoamentos e problemas de drenagem. Tudo gira nisso. Adoção de medidas de controle da erosão do solo e de consequente assoreamento dos recursos hídricos. A erosão do solo vai gerar resíduo nos rios, que vai diminuir o fundo deles, deixando a parede de água menor, fazendo transbordar mais. Olha a sequência disso tudo. Quanto mais erosão tem, mais a terra chega no rio, mais assoreamento do solo, do fundo do rio, mais a água sai. Então, está tudo interligado. Recuperação de áreas de empréstimos e de jazidas utilizadas em obra de engenharia. Tem uma jazida lá. Até um tempo atrás, tu tá fazendo uma casa, uma edificação e tu precisa de terra. Tu combina com o cara lá e ele te traz terra. Hoje são 2 licenças, né? Da onde tirou e para onde vai. Tu vai fazer um aterro, tu tem que dizer da onde veio essa terra. E tu vai tirar uma terra, tu tem que dizer para onde vai isso. Tem um regramento já. Implantação de serviços de saneamento, água, esgoto, limpeza pública, drenagem de águas pluviais. Execução de tratamento de esgotos domésticos e industriais, separados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aperfeiçoamento dos processos industriais visando reduzir ou eliminar a emissão de poluentes. Cada vez mais a gente tem que diminuir isso, porque a gente não sabe qual o dano causado por essas coisas. É tudo especulação, gente. É tudo modelo e tal. E causa ou não causa? Ninguém sabe. Uma das indústrias mais pesadas que tem hoje é a do cimento. Na produção do cimento, pega os insumos, cria a bolinha, aquela clinker, depois ele é moído para ficar fino. As populações marginais das fábricas têm índice absurdo de câncer. Absurdo. Por causa da produção do cimento. É uma das indústrias mais nocivas que tem. Utilização de tecnologias voltadas para o uso de substâncias recicláveis que não comprometam a qualidade do meio ambiente. Perfeito, desde que seja economicamente viável. Eu não posso exigir do empresário que ele use material reciclado que é mais caro. Eu tenho que ter um subsídio nisso. Eu tenho que criar uma cultura que é melhor. Analisem o que como as coisas mudam. Vamos pensar assim, ó. Banco de carro era costurado à mão, os primeiros, década de 50, e passou-se a implantar máquinas.
E daí o legal era tu ter um carro com aquela costura retinha feita na máquina. Hoje tu paga uma fortuna se for costurado à mão. Notaram a diferença? São ciclos. Tudo que vale muito é o que está escasso. Não tem mais quem faz costura à mão de banco. Esse vale muito. Redução de combustíveis fósseis. Eu deixei no vácuo aquilo que eu falei, tá, gente? Pensem naquilo. Adoção de medidas de conservação de energia. Vejam, adoção de medidas de conservação de energia. Tem um bug aí. Eu reduzo o combustível fóssil, eu crio uma frota de veículos elétricos, mas tenho que conservar energia. Virou um saco sem fundo isso. Redução de uso de clorofluorcarbonos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Vocês nem tinham nascido ainda quando você falava nisso. Agora, com o lockdown, começaram a falar de novo da camada de ozônio, que ela está se recuperando. Voltou à pauta. Levantamento e controle de impactos ambientais de obras, isso é primordial. Eu tenho que saber quanto está acontecendo. Compatibilização dos usos múltiplos da água, abastecimento humano, industrial, agrícola, dessedentação animal e assim por diante. Preservação de áreas de valor ecológico, paisagístico, histórico, cultural. Tem valor. Porque eu não sei, não cabe a nós. Isso aqui é interessante. Ó. Quando os engenheiros se conscientizam da importância da conservação do meio ambiente, com certeza suas atividades causarão impactos ambientais menores, garantindo melhor qualidade de vida para a geração atual e futura. A engenharia pode e deve exercer a sua função, utilizando e modificando os recursos ambientais em benefício da humanidade, sem, contudo, provocar mudanças que tragam prejuízo ao próprio homem e ao meio. Isso aqui é o que vocês têm que prometer na formatura lá, no juramento. Tu vai desenvolver, vai melhorar, mas tu não pode prejudicar o outro lado. Entendeu? Tu tá quebrado no banco A, daí tu faz um financiamento com juro maior no banco B para pagar esse. Até se matar, né? Porque vai chegar um ponto que tu não tem mais o que fazer. Isso era só a introdução da engenharia ambiental. Eu quero ir para um assunto mais específico. Que agora é direto. Alguém já ouviu falar em licenciamento ambiental? Vocês sabem o que é isso? Já ouviram? Já viram? Trabalhei muito, professor. Trabalhou? Que legal. Agropecuária, fazer licenciamento para descapoeiramento e limpeza de campo. Tu viu do que tu falou? Descapoeiramento, cara. Sou técnico pecuário. Mas tu viu que louco? Tem que ter uma licença ambiental pro cara tirar a capoeira. Sim, exatamente. A gente chama de supressão de vegetação em estágio inicial. É interessante isso, porque tem gente que nunca imaginou isso, gente. Isso que eu quis dizer. O que é isso? O que é uma licença ambiental? Isso que eu quero que vocês entendam. Eu já falei com o Rafael hoje. O Rafael, um dia, nós não decidimos qual terça, mas ele vai vir falar com vocês. O Rafael é um engenheiro civil, trabalha na FEPAM, tem carreira na FEPAM. Ele foi diretor técnico da FEPAM, ele foi o número 1 da FEPAM. Hoje ele não é mais, porque vai alternando. Ele tem um conhecimento absurdo e ele é da nossa área. É muito interessante. Ele topou, é meu amigo. Ele disse, vamos lá, vamos marcar uma terça e eu vou falar com o pessoal, explicar e tal. Para ter uma noção de como é o outro lado, tá, gente? O que é um licenciamento ambiental? Vocês têm que pensar assim, ó. As pessoas, na maioria, pensam, eu não posso fazer nada. Não. Tu pode fazer tudo, desde que alguém diga que tu pode. Isso é a licença. Tu vai ter uma licença para fazer. Daí tem N documentos e laudos e bababá. Por quê? Por que existe isso? Porque alguém... Esqueçam a parte errada da coisa. Estou falando o que é certo. Alguém tem que estar zelando por todos.
E esse alguém vai lá pegar a obra do Cauê e vai dizer, bah, Cauê, sim, do jeito que tu tá falando aqui, vai ser legal, vai desenvolver e não vai causar prejuízo para ninguém. Pode fazer, tá aqui o documento. Não, desse jeito que tu quer fazer não dá. Assim não dá, tu vai criar resíduo, babá, não dá. Pensando filosoficamente, é um absurdo isso. Por quê? Porque há uma lei que diz o que se pode fazer. E daí tu tem que dar um documento para a pessoa para ela poder fazer. Ou seja, todo mundo é corrupto. Ninguém faz o que é certo. Tanto que tu tem que dar o documento pro cara. É que nem o Jader falou, descapoeiramento. Ele tem que fazer uma licença para os caras tirar a capoeira. Por quê? Se não tiver isso, todos vão tirar e adeus. Veja o que é a falta de senso da coisa. O que é licenciamento ambiental? É um procedimento administrativo e a licença ambiental é a fase. Então, o licenciamento é um processo. Tá? É como é que se diz? É uma trajetória, é um caminho, é um processo. A licença ambiental é o documento final que entrega. São coisas diferentes, tenham claro isso. O licenciamento ambiental e sua revisão é um instrumento, um procedimento administrativo completo que tramita perante o órgão público. Conforme o grau de impacto, é municipal, estadual, federal. Certo? Nos últimos anos, a tendência é que os órgãos estaduais e federais andam lavando a mão e botando tudo na cola do município. Então, o município acabou ficando com muita coisa. Resolução 237 do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Tem que explicar o porquê disso. Nos últimos tempos, o Brasil, adotou muito essa sistemática de conselhos. O que é um conselho? São várias pessoas, a ideia é genial, são várias pessoas opinando, capazes, opinando sobre um assunto específico. Então, Conselho de Meio Ambiente são várias pessoas representando entidades que decidem, que resolvem tal coisa. O que eles resolveram vira uma resolução. Então, aquelas pessoas resolveram tal coisa. Eu, particularmente, não sou muito a favor de conselhos, porque eu acho que tu tá criando mais coisa ainda. É mais órgão para decidir. Poxa, o conselho representa a sociedade. Claro, o presidente também, o deputado, todo mundo representa. Alguém votou nos caras. Eles já são representantes. Mas o conselho era uma coisa além, gente. Vejam, é outra coisa ainda. Depois eu mostro o organograma para vocês, é assustador. Bom, a resolução. O Conselho do Meio Ambiente se reuniu em 97 e resolveu isso. Sobre a licença ambiental. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Isso é amplo. Bom, aí tem resoluções além, dizendo tal atividade o que faz. E tal atividade de que forma licencia. Ele, como é que eu vou dizer, ele disseca isso aqui melhor, porque é muito amplo. Tem uma lei de 81, um decreto de 1990, que criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Tudo isso que eu li, o que estava aqui. Dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Especialistas dizem que as legislações ambientais brasileiras são as mais sofisticadas do mundo. Certo? É que nem tu pegar um cara... eu vou fazer uma metáfora.
É que nem tu pegou um cara que andou de bicicleta a vida inteira, não sabe dirigir, dá uma Ferrari. Ele vai fazer merda. Tá? É o que foi no Brasil. Era uma esculhambação, daí fazem a legislação mais sofisticada do planeta. Não subiram degraus, chegou no último estágio. Natureza jurídica da licença ambiental. Na via administrativa, a licença é um ato administrativo negocial, vinculado e definitivo. Administrativamente, tá? Ele é negocial, vinculado, vincula alguma coisa, depois nós vamos dissecar melhor, e definitivo. Dada a licença, se tu não fizer nada errado, eu não posso tirar ela de ti. Entendeu? Não posso ao meu bel prazer fazer isso. Ato administrativo unilateral vinculado, pelo qual a administração faculta a alguém o exercício de uma atividade material. Só um lado, que é o poder público, pode facultar, dar a alguém a possibilidade de fazer aquela atividade. Porque é competência do poder público fazer isso. O que é um ato vinculado? São praticados sem liberdade subjetiva, ou seja, o agente administrativo não possui conveniência e oportunidade quando da sua elaboração deve seguir fielmente a legislação. Se a legislação diz, precisa um laudo de infiltração com tanto de infiltração, dei um exemplo. Se tiver o laudo, tu tem que dar a licença. Nesse aspecto, são N fatores, entenderam? É vinculado. O cara cumpriu, eu tenho que dar. Eu não posso, órgão público, dizer que não é bem assim. O Jader, que trabalha com isso, pode depois explicar melhor para vocês, porque às vezes tem várias nuances nisso. Certo? O que é definitivo? Uma vez concedidos os direitos dele advindos, não podem ser revogados, salvo expressa disposição legal. Tu dá a licença e diz o que o cara tem que fazer. Se ele cumprir aquilo, eu não posso tirar a licença do cara. A não ser que ele faça algo errado. Daí eu tiro. Vou parar, segundo os agricultores, dizem aí, quando a gente entrega para eles, que é a garantia deles não irem presos, né, no caso. Tu lembra, Jader, que eu falei no início da aula, daqueles 3 estágios de maturidade? Sim, o medo é o principal de todos. O medo. E olha que medo, né? falta medo ainda. E é a criança. Mas se não é assim, não funciona. Infelizmente. É terrível, gente. E assim, Jader, me ajuda. Hoje estamos enfrentando um processo no país de negação total disso, né? Todo mundo Sim. acha que é exagerado, né? Deus o livre, não deixa eles plantar. Cara, olha o que os caras fizeram a vida inteira. Assim, ó, tipo, tem que nem um outro processo de licenciamento que eu fazia muito comum, era o corte seletivo de árvore, né? Sim. Tu retirar a árvore para uso na propriedade, para fazer palanque, qualquer coisa. Tá. Só que daí tu marcava na licença para eles, ó, pode retirar tais e tais árvores, a gente marcava o GPS e era 7 árvores. Daí daqui a 70. pouco batia a polícia ambiental lá e eles tinham derrubado o mato inteiro. Daí eles pegam e dizem o quê? Eu não sabia. Só que tá tudo claro na licença, tu tem tudo no relatório, tu tem tudo mapeado. É a coisa mais comum que tem, então acontecer isso aí. E é comum isso aí, né, cara? E às vezes sai mais barato para eles ainda pagarem a multa, a diferença que eles têm que fazer, dependendo, por mais que tranque as papeladas deles, do que fazer tudo correto, porque o burocrático sai muito mais caro fazer às vezes. Cara, eu tava falando esses dias com uma promotora aqui da região, que é nossa amiga pessoal, e ela tava dizendo que não aguentava mais chegar processo disso. O cara Não, lá que é o que mais dá. Cara, o cara lá na beira do rio fez não sei o quê. E ela disse assim, não adianta, a gente tenta organizar o troço, mas eles não querem. Eles querem incomodar. Eles querem assumir o risco. É terrível, gente. É terrível. Vamos adiante. Na esfera administrativa é discricionário. O agente atua com liberdade de opção, embora dentro dos limites da lei. Tendo a documentação discricionário, eu posso fazer o que eu quiser, que a lei permite. Tá? Mesmo não sendo assim, na prática, mas daí são problemas de pessoas, não de organizações. Pessoas são problema, instituições não são problema. Tudo estando certo, deveria fluir. Ponto. Vamos lá. Inteligência artificial.
Seria muito mais fácil eu ter um sistema que eu inserisse a documentação e me desse a licença. O problema é que nós somos brasileiros e nós vamos inserir um monte de documentação que não existe. E daí acaba gerando isso. Quando a degradação ambiental é significativa, é muito maior, tem que realizar um EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, que gera um relatório de impacto ao meio ambiente. Já fez, Jader, ou não? Só acompanhei alguns. Esses não cheguei eu a lançar, não. É Eu caro, fazer eu né, mesmo. velho? Depende. Isso aí, para barragens ali, é coisa que o cara tira um ano inteiro. É isso aí. Imagina um ano de trabalho de uma equipe multidisciplinar. Então, claro, existem documentos dizendo quando faz o EIA-RIMA, quando não faz. Tá? Esperem um pouquinho aí, gente. Esse é o RIMA, o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente do Aterro de Giruá. Ele tem fácil mais de 1000 páginas. É uma estupidez. A RT aqui deve ter umas 15. Tudo isso aqui é RT. Isso é um relatório de impacto ambiental. É o documento de precaução ambiental mais completo que tem. Caríssimo para realizar. E a legislação diz quando vai ter isso e quando não vai ter. Todos tentam evitar, mas determinadas obras não tem que fazer. Um aterro tem que fazer. Bom, como funciona? Um EIA-RIMA desfavorável. O estudo foi desfavorável à execução da obra. Tá? É facultativo. Se o benefício social oferido com a obra é maior que o dano ambiental, pode ser concedida a licença. Então, EIA-RIMA ruim, o órgão ambiental pode dar licença. Pode. Se o EIA-RIMA for favorável, ele obrigatoriamente tem que dar licença. Certo? Eu vou passar, vou comentar com vocês uma coisa que é errada nisso aqui. Quem faz o EIA-RIMA? O Jonathan quer fazer um aterro, tá? Vamos analisar. Eu vou analisar a obra dele para ver se o impacto ambiental é grande ou não. Quem deveria fazer essa análise? A instituição que vai dizer se pode fazer ou não. Mas como os órgãos brasileiros são sempre apertados de pessoas, são sempre queimados, o Jonathan contrata alguém para fazer o EIA-RIMA. Vocês têm alguma dúvida que ele não vai ser favorável? O cara que quer executar contrata o estudo. Tem lógica isso. Entenderam? Mas tudo bem. O poder público, erroneamente, na minha forma de ver, passou a carga, a conta para o empreendedor. Eu não acho certo isso. Ele deveria fazer. Mas tem pouca gente. Não sei se o ter pouca gente é para não fazer. Mas o que acontece é isso. Quem faz o EIA-RIMA é o empreendedor. EIA-RIMA favorável, obrigatória a concessão da licença. Nós vamos ter uma aula sobre EIA, Estudo do Impacto Ambiental. O RIMA, Relatório do Impacto ao Meio Ambiente, é isso aqui. É o documento gerado pelo estudo. São 3 licenças, tá, gente? Ambientais. Licença prévia, instalação e operação. Bom, na prática, tu pensa em fazer alguma coisa. Pensa em fazer um frigorífico. Tu encaminha a licença prévia, que vai ser estudada e tu vai ter como é que se diz, um documento dizendo que, legal, pode fazer. Bom, daí tu começa os projetos inteiros, executivos. Encaminha a licença de instalação. Quando tiver a licença de instalação, tu começa a obra. Terminou a obra, tu encaminha a documentação para a licença de operação, para começar a trabalhar. Então, são 3. A de operação é ad eterno. Tu vai ter que
renovar ela enquanto quiser trabalhar. Estações de tratamento de esgoto, nós estamos sempre renovando as licenças, senão elas vão ficar, como é que eu vou dizer, vão ficar fora da lei. As estações de tratamento de água, licença é renovada continuamente. Então, atividades que representam algum nível de poluição, para sempre tu vai ter que manter esse controle ambiental. Estudem as diferenças das três, é importante isso. Na prática, a licença da instalação sempre foi a mais difícil de encaminhar e de conseguir, que era a da obra. E eu acho errado isso. Para mim, a licença mais pesada tinha que ser a primeira. Que daí tu já corta o cara nem para ele fazer o projeto, se tá ruim o negócio. Mas daí o cara se dedicou, fez projeto e tal, e tu corta na instalação. Mas é tudo uma atividade negocial, como dizia. Cede de um lado, cede do outro e viabiliza. O interesse da licença ambiental não é não ter a obra, é executar o empreendimento de maneira que não degrade tanto. Essa é a linha. Está aqui explicando as três, né? LP, LLO, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, já expliquei. Resolução do CONAMA, falei no outro, naquela introdução, mas o que dizia? Essa parte aqui é que todos e quaisquer estudos relativos aos impactos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento apresentado como subsídio para análise da licença requerida. Tudo que tu vai apresentar faz parte do processo de licenciamento. Estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, pagos pelo empreendedor. É importante salientar que tanto os profissionais que o realizam como os empreendedores que os apresentam serão responsáveis. A responsabilidade é mútua. O cara da RT e o empreendedor. Tu mentiu, teoricamente, se tivesse cadeia para todo mundo, os dois iriam presos. Não tem cadeia para todo mundo. Nem para quem mata tem cadeia. Mas, teoricamente não, legalmente os dois são responsáveis. Os dois não, são vários. Todos responsáveis técnicos e mais os donos. Por isso que tem aquele jeitinho famoso brasileiro de que tu nunca é dono de nada. Que o cara é o laranja. Sempre tem um laranja em alguma coisa, porque é o cara que assume a responsabilidade. Como funciona o organograma? Existe o Ministério do Meio Ambiente, embaixo o IBAMA. O IBAMA é o órgão executivo do Ministério do Meio Ambiente. Secretarias estaduais de meio ambiente, secretarias municipais de meio ambiente. Bom, nosso caso aqui. O IBAMA, a secretaria estadual é a FEPAM, Fundação Estadual de Amparo ao Meio Ambiente. Daí tem um nome de um cidadão, que é em homenagem a ele. FEPAM é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Só tem outro nome. Em Santa Catarina é FATMA. É Fátima sem I. Certo? É uma fundação. O IBAMA e a FEPAM são a mesma coisa em níveis diferentes. No município de vocês, a Secretaria do Meio Ambiente, que deve ter 4, 5 pessoas, é uma FEPAM do município. Entenderam? Com as obrigações do município. Hoje são enormes. O município tem muita obrigação. A FEPAM é um órgão bem especializado, gente. Tem muita gente técnica e cada vez mais eles se capacitam. Então, eles são bons no que eles fazem. Os municípios nem tanto por falta de verba. Aqui só o site da FEPAM, como funciona o licenciamento, né? Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Então tem aqui licenciamento ambiental, formulários, tabela de atividades. Então, na tabela de atividade tu vai procurar as atividades e formulários, o que tu tem que entregar para fazer a licença. Esse site aqui já tem uma evolução dele, mas esse aqui ainda está em vigor.
vai fazer uma autorização, certificado, declaração, alteração, licença, registro e os formulários específicos. Sempre o ideal é você sempre ir primeiro no município. Pega o nível mais baixo. Vê o que precisa. Ah, não, é estado? Vai no estado. Porque quando tu chega em nível municipal, mesmo os municípios sendo meio parecidos um com o outro, não é igual, são leis municipais. Então, há uma diferenciação entre um e outro. Jader, tu chegou a licenciar piscicultura? Não, esses não. Cara, piscicultura é um troço muito engraçado, que assim, ó, beira de rio é APP, a área de preservação permanente, eu não posso fazer nada. Bom, a Emater construía açude para os agricultores na beira de rio, para eles produzirem peixe, piscicultura, para vender e gerar renda. Bom, o que acontecia? Eles não podiam vender o peixe do açude porque eles não conseguiam licenciar a atividade de piscicultura, que era numa área de preservação permanente. Olha o rolo que criaram. Isso era E proveniente, você não precisa de outorga d'água também? precisava tudo, era um rolo. E a Emater fazia, o próprio Estado que não deixa, que fazia no lugar errado. Eu não sei como resolveram isso. Mas são órgãos que não se conversam, sabe? Mas aí matéria é complicado, já teve vários casos de licenciamento onde, tipo, vegetação nativa de um local não é em outro, né? A gente tem classificações diferentes aqui no Rio Grande do Sul, tem a Bioma Pampa e o Mata Atlântica. E às vezes ali tu ia tirar uma árvore que não poderia tirar na Mata Atlântica, só que estava no Bioma Pampa, daí tu poderia retirar. Daí tu poderia tirar, Daí né? tu ia na Emater, dava contradição com a FEPAM, no caso, com a SEMA, né, diretamente. Então, tipo, nunca abria consenso. E daí o que acontecia? Embargava, ficava parado e não tinha nenhuma resposta. Não, a SEMA é muito mais séria que a Emater, né, cara? Mais técnica. É que eles têm mais profissionais voltados na área mesmo. E a matéria é no geral, né? A Emater é muita gente. A Emater não é do Estado, né, cara? Tu sabia? A Emater é um órgão privado. Privado que tem concessão do Estado. Que tem concessão pro Estado. Cara, é um rolo, mas os caras para entrar em Emater têm que fazer concurso. É muito estranho. Enroscos do Brasil. Etapas do licenciamento. Requerimento da licença, um documento. Órgão ambiental pode pedir esclarecimento e complementações. Exigido pelo órgão ambiental, municipal, estadual ou federal, requerido pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos, pode ocorrer uma audiência pública. Conforme o tipo, eles não vão fazer para qualquer coisa isso, né? Um aterro de uma casa, sei lá. Mas, se 50, olha o poder que tem isso, gente. Se 50 pessoas se unirem contra a tua obra, entenderam isso? Pode ter uma audiência pública. Vai ter que fazer uma audiência pública para a população aprovar a obra. Ou, se essas 50 pessoas forem no Ministério Público e o promotor não tiver bom senso e levar adiante a audiência pública. O que acaba acontecendo na prática? Muitos dos órgãos ambientais municipais, eles não têm tanta capacidade técnica. Poxa, pega a prefeiturinha lá de Cacimbinhas. Tem dinheiro para pagar os caras. Bom, o que tu faz? Tu começa a exigir laudos, um em cima do outro. Aí eu quero mais um, quero mais isso. Por quê? Porque tendo muita coisa, teoricamente, a pessoa está mais protegida. O concedente da licença profissional esse. Então, às vezes, quanto mais menor o lugar, mais problema vocês vão ter com isso. Havendo violação ou qualquer inadequação de qualquer condicionante ou norma legal, omissão ou falsa descrição de informações, o que pode acontecer? Modificar, no sentido de corrigi-las, de modo a minimizar os riscos ambientais, então pode modificar a licença se tiver um desses, ou suspender. Suspende a licença para a obra até o cara se organizar. Tem de tudo, gente, é documento. Competência para licenciar. O IBAMA em nível federal e os órgãos ambientais estaduais e órgãos municipais. Esses são os órgãos ambientais chamados competentes. Nós estamos num franco, eu não estou condenando, mas a gente tem que analisar. Nós estamos num franco processo
de diminuição da competência desses órgãos. Eu não sei se eu sou contra ou a favor, porque tem muita coisa que é absurda. Olhem o que eu passei uma vez. O que acontecia? Um cidadão tinha uma empresa e tinha um rio e ele comprou o terreno do outro lado do rio. E tinha uma rua que passava do lado da empresa, tinha uma ponte e seguia. Então a empresa tinha 2 frentes para a rua. O que ele queria? Ele queria fazer uma ponte dentro da empresa, para ele não ter que sair com o caminhão, passar pela rua, pela ponte e ir para o outro lado. Não dava para fazer, gente. Porque ponte é em cima de rio. E rio tu tinha que ter utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Utilidade pública não era utilidade só para ele. Interesse social, tu tem que provar um interesse social, assim, ó, que a cidade, a sociedade está ganhando com isso, quem estava ganhando era o cara. Baixo impacto, como que nós ia dizer que uma ponte era baixo impacto? E daí é legislação, né? Puxa daqui, puxa de lá, encontramos uma legislação que ponte até 10 metros era chamado pontilhão, era baixo impacto ambiental. Conseguimos aprovar a licença. O cara construiu a ponte, começou a trabalhar e quebrou. Beleza, né? Mas serviu para aprender. Fez uma ponte de concreto aquele Jaguara. Mas se tem cabimento, gente, assim, ó, o que eu falei, os órgãos ambientais estão em franca destruição. Mas é um absurdo tu não poder fazer um pontilhão entre a tua empresa. Isso é um troço meio... É para não funcionar, sabe? IBAMA. Impacto ambiental de âmbito nacional ou que afete diretamente o território de 2 ou mais estados federados. Tá? Existe uma regulamentação de atividades. Estado. Impactos diretos que ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios ou que estejam localizados em um ou mais de um município em unidades de conservação de domínio estadual, ou em florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente. Tudo que é vegetação permanente é para o Estado. Tá? Já entra, mexeu em floresta e Estado. E o municipal é o que não é disso aqui. Seriam coisas só do município. Hoje não. Há uns 5 anos já está esse processo de aumento da competência municipal. Até porque o pessoal do município tem mais conhecimento do que o Estado daquela situação municipal. Tem a parte ruim que tu consegue interferir muito mais na decisão de um colega, de um cara da tua cidade do que um cara do Estado. Mas faz parte. Pirou o relógio. Constituição Federal. Distinção entre patrimônio cultural, natural, denominando o último como ambiental. Então, tem o patrimônio cultural e o natural, que eu falei para vocês no início. O meio ambiente passa a constar de capítulo específico e conta com ação popular como mecanismo de defesa. Artigo 225. Diz, entre outras coisas, todo mundo tem que entender de lei, tá, gente? Não vamos trabalhar sem ler um pouquinho. Tem que entender um pouco de direito. A lei, a Constituição é o instrumento máximo que ele dá diretrizes amplas. Daí são criadas leis a partir disso, que são mais detalhadas. E a partir das leis são feitos decretos, que explicam as leis. Esse é o organograma jurídico. O artigo 225 da Constituição diz que todos têm direito a um ambiente saudável, uma coisa assim, e todos têm obrigação de garantir esse meio ambiente, esse ambiente saudável, não sei se é saudável, não lembro, saudável para todas as pessoas e as futuras gerações. Então, É salubre? Não, é um termo bonito, vamos ver, eu nem botei aqui. Um crime ambiental é algo que tu fez, isso vocês têm que entender, gente, é o mais sério. Se eu matar uma pessoa, eu cometi um crime contra aquela pessoa. E eu vou ser punido por isso. Se eu cometi um crime ambiental, é um crime legalmente contra todos os seres vivos e os que ainda não nasceram. É isso.
Pasmem, mas é isso. É um absurdo o tamanho disso. Entenderam? Isso é um crime ambiental. Um crime ambiental tu responde em 3 esferas. Administrativa, que é civil, né? Administrativa, civil e criminal. Administrativa e civil tu vai ter penas. Vai pagar tal coisa, vai lá refazer o problema, derrubei a árvore, vou plantar 100 árvores. E tem a criminal, que é crime. É crime, matou. Essa criminal vai responder. O operador da reta escavadeira que derrubou a árvore, ele vai responder. Mesmo que tu mandou ele, tu vai junto. Porque se eu mandei alguém matar, alguém puxou o gatilho. Então, o operador da máquina vai junto. Ele não pensa que ele está livre. Eu já, uma vez vazou esgoto num rio, teve uma obra não nossa e romperam o cano e o nosso esgoto foi para o rio. Cara, nós não fizemos nada. A patrulha ambiental lavrou o crime e eu fui o cara que assinei. Eu tive que ir no delegado prestar depoimento, na promotoria. Cara, assim, ó, tu é macho até chegar na delegacia. Tu vira em nada. Achou que ia ser preso, né, professor? Pra se incomodar assim é fácil, professor. É? Pra se incomodar assim é fácil. Mas tu tá louco, cara. Tu não tem noção do que é chegar naquela... Não, e assim, ó, Mas eu tenho. tu também? Eu fui. Pau, Tô até mas hoje. Faz ainda... parte, faz Não, parte. o meu foi tranquilo. Faz 6 anos que eu tô esperando o processo terminar. Credo. E o que era o teu, Jader? No meu caso ali, os agricultores ali, a patrulha ambiental juntou meia dúzia que se sentiram lesados por causa que eles foram autuados. Tu tá louco, cara. Aí eles colocaram também os três processos. Daí a promotoria queria que eu firmasse o TAC junto com eles. Não. O termo de ajuste de conduta. Tu não Só tem que eu nada. não tenho obrigatoriedade, porque eu entreguei a obra de tudo correto e eles fizeram depois. Aonde isso, Jader? A região de São Luís Gonzaga lá. São Luís. Ah, lá é bucha, né, cara? Aí, tipo, daí o que acontece? Primeira coisa, vai pra delegacia, dá teu depoimento. A delegada tá cagando pra ti. Cagando. Daí tu vai pra promotoria pra ouvir os termos. Não resolve porra nenhuma. Daí vai pra frente do juiz. Daí lá Aí- tu tem que dar tua versão e esperar eles dar o ok deles. Daí. Lá é ruim. Aí que tu se caga. Não. Pra mim, o pior... É que, cara, pra mim foi um pouco diferente. Porque quando eu cheguei no delegado, já tava resolvido. E, cara, querendo ou não, cara, nós dois somos Estado. Em esferas diferentes. Daí, só que assim, ó, tu chega na delegacia, aquele troço caindo dos pedaços, cara, tu te sente na cadeia. Tu te sente na cadeia. Eu cheguei e entreguei pro cara, ó, nós fizemos isso aqui. Daí depois foi pra promotoria, só teve audiência na promotoria, arquivou porque tava resolvido, sabe? Foi, na verdade, se fosse sério o troço, os soldados tinham respondido. Porque eles não tinham que ter lavrado o crime daquilo. Eles tinham que ter mandado resolver. E se era pra lavrar o crime, é o cara que puxou o cano, que nós nunca ia descobrir quem foi. Mas esse foi o errado. Mas o pessoal da patrulha ambiental também, não sei se tem alguém aí, desculpa, mas eles são muito mal treinados, gente. Deus! Boa parte deles é só brigadiano, não tem nenhuma formação na área. Zero. É terrível, cara. Os caras chegaram para nós uma vez, nós construindo o emissário de esgoto. Emissário de esgoto é na beira do rio. Beira do rio é a área de preservação. Mas eu posso ter obras da infraestrutura sanitária na área de preservação, nós tinha licença. O cara mandou para a obra. Mas é que nem é o meu caso, professor. Ali um dos casos foi o seguinte, eu tinha mandado fazer uma supressão vegetal de espinilho. Espinilho, pela SEMA, pela legislação deles, é estágio inicial e médio. Tá. E eles colocaram no laudo deles que o que eu estava cortando, vegetação estágio avançado. Ele nem sabe Outra o que é. também, e outra com outro cliente lá, eles estavam dizendo que o cliente derrubou um umbu, só que na verdade era um abacateiro. Então, e aí? Uma vez eu fiz uma obra, 7 quilômetros de tubulação de 500, é uma obra grande. E tinha um laudo de cobertura vegetal, licenciado, que após a conclusão da obra, os fiscais vieram para conferir se o que tinha no laudo foi preservado, né? E foi bacana porque eu jamais vou lembrar o nome da pessoa, mas o fiscal disse, cara, assim, ó, no teu laudo tem 2 butiá.
Vamos caminhar os 7 quilômetros e vamos achar 2 butiá. Vamos achar, diz ele. Tem que ter 2 butiá. Porque aqui não diz quais são e qual a coordenada do butiá. Nós vamos achar 2. E achamos 2. E ficou resolvido. Mas, cara, isso dá medo. Mas tá louco. Aí tá um quase preso, o outro ali. Ó. O que diz na Constituição? É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, todos os níveis, proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Ou seja, o problema é teu. Te vira, galo. Compete... Ó, outra coisa ali. Ó. Responsabilidade por dano ao meio ambiente ao consumidor a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Tudo isso dá crime. Todos os entes da federação podem conceder licença ambiental para empreendimentos potencialmente poluidores. Pode vir a causar problemas de sobreposição de competências. O mesmo órgão pode fazer a mesma coisa. Dicas. Conceder licença ambiental para empreendimentos potencialmente poluidores pode vir a causar problemas de sobreposição de competência. Eu vou tirar daqui, que eu escrevi 2 vezes a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui? Me ajudem. Eu vou apagar isso aqui. Aí, ó. Ficou horrível. Agora ficou bonito. Isso aqui, gente, que eu tentei falar e não consegui, tá? Botei até com contornos. Artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo, todos podem usar, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo, defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Tá? Com todo respeito, senta e arrodeia. Aqui alguns só mais interessantes para nós. Tá chegando no fim aqui, mas só para comentar algumas obras que são passíveis de licenciamento. Dragagem e retificação de cursos d'água, enrocamento de corpos hídricos. Dragagem, tu botar a máquina dentro do rio para retirar o assoreamento. Tem que licenciar. Eu tô com um problema gigante aqui em Santa Rosa, que eu não consigo licenciar o desassoreamento da barragem de captação de água. Professor, aliás, se for parar para analisar, qualquer coisa que tu for botar a draga a trabalhar tem que ter licenciamento. Tudo. Mas viu, já Limpeza de estrada, qualquer coisa. Olha que interessante. Eu tive um aluno que era dono de uma balsa ali aqui pro Rio Uruguai, para Argentina. E eu perguntei um dia para ele, qual foi a pior coisa que tu transportou ilegalmente? Ele disse, uma draga de areia. Cara, o cara contrabandeou uma draga. Louco para tudo, cara. Aquele era doido. Cemitério, tem que ter licença ambiental o cemitério, tá? Se tu for construir, vocês podem construir um cemitério. É o áudio aquele, né, Jonathan? O mercado da morte sim. tá brabo. O mercado da morte tá complicado. Tá morrendo menos gente. Perfeito. Estação de radiobase do sistema móvel celular. Cara, isso é um pepino, porque ninguém sabe direito o dano causado por isso. Então, os municípios acabam... Eu lembro que aqui em Santa Rosa eu trabalhava no município na época, nós inventamos, copiamos de outro. Porque assim, ó, onde eu posso botar uma antena de celular? Ninguém sabe o dano disso. Ninguém sabe a longo prazo. Então, longe do hospital e escola. Ah, beleza, mas tu quer do lado da tua casa? Ninguém sabe direito. Isso aí é um pepino, cara. Oficina de manutenção de veículo, que sobra de óleo e porcaria. Posto de combustível. Loteamento. Projeto de urbanização. Rodovia, ferrovia, hidrovia. Unidade de geração e distribuição de redes de transmissão de energia. Outras atividades que, por suas características, sejam consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou que possam causar degradação ambiental.
E aqui tem esse último slide. O dia que o Rafael vier falar com a gente, conosco, ele trabalhou muito nisso, ainda trabalha. E ele vai dizer melhor para vocês os problemas enfrentados. É muito interessante, gente. Meu objetivo é deixar vocês a par do tamanho do problema que vocês podem vir a ter. O Jader não preciso deixar ele a par disso, que ele já sabe. Mas eu tô por dentro já. Eu não preciso falar para ele que ele tem que... Como é sentar na frente do delegado. Não, e o delegado que eu fui, gente, era frio. Daí chega naquela delegacia caindo os pedaços, que nem filme. E o louco se apresenta com um blusão branco, que era meio amarelo. Cara, eu tava na cadeia. Vocês não têm Eu, no noção. meu caso, era uma delegada. É? Eu, no meu caso, era uma delegada. Eu fiquei pensando se ela abrir com o esposo dela, como que ela tava me ralhando lá, deu uns livros. Cara, que loucura, né? Tu tá doido, cara. Não, tu não tem voz de nada. Nada. Se tu disser algo, um ai a mais ali, eles vão calar a boca. Uhum. Não, e o promotor foi legal contigo? O promotor tava com mais medo de mim. Às vezes Porque- o promotor é camarada, né? É que assim, ó, daí, naquela época fizeram até quebra de sigilo de conta minha, Sério, meu? fizeram grampear telefone meu e do pai, porque meu pai era do órgão licenciador do SEMA, né, no estado. Ah, Eles acusaram que teu pai era da SEMA, tá. E daí eles estavam Sim. dizendo que vocês tinham um esquema. Isso, eles estavam induzindo que meu pai favorecia a mim. Só que tem uma coisa, todos os projetos que eu licencio, eu entregava em Santa Rosa na época que vai direto a Porto Alegre. Meu Tá, pai nem... mas cara, e os agricultores alegavam isso? A Brigada Ambiental. Da onde? Eles entraram em São Gonzaga mesmo, a patrulha ambiental lá. Eles Ah, entraram com sacanagem, recurso, cara. eles entraram com recurso na promotoria para tentar efetuar a prisão minha do pai, no caso. Daí a juíza indeferiu na época. Sério, hein? Sim, daí o que acontece é o seguinte, eu já estava indo, como diz, já estava voltando quando eles estavam indo. Eles estavam bem, tipo, induzindo, fazia muito tempo querendo, tipo, botar na nossa ali. Porque a gente fazia licenciamento ali, naquela época, os Trabalhava muito agropecuários. lá e eles tinham dor de cotovelo. Tipo, nós estava rendendo. Na mente deles, eu estava ganhando demais a minha idade. Esse foi um dos argumentos que eu tive que ouvir perante o juiz depois, ó. De quem? Do um dos brigadianos que lançou o processo contra nós lá. Daí a maior fonte que eles acharam para poder botar em nós foi isso aí, alegar que meu pai favorecia a mim. Só que tem comprovação, tá tudo lançado, RT, o relatório, tudo. Uhum. Quem dava autorização para mim era a Lúcia de Porto Alegre, a superintendente na época. Então, Cara, tipo, meu que pai absurdo, nem velho. tocava na mão, né? O que acontece é o seguinte, né? Quanto Numa tempo dessas faz aí, isso? faz 6 anos já. O Daí, primeiro ano foi de dormir mal. né, a polícia bateu lá em casa, né, professor? Tu tá louco, cara. Mas, cara, tu pode... 6 da manhã a polícia bateu na casa e a gente era os criminosos da cidade. Só que eles não contavam que eu tinha uma gravação onde comprovava que os brigadianos pediam grana para os agricultores e coisa lá. Como? Que eu tinha tudo gravado, minhas partes do projeto e coisa. Cara, mas isso em Juí ou em São Luís? Em São Gonzaga mesmo. Aí pegava toda a região lá, Santo Antônio das Missões, que é os lugares. Tá, mas tu morava lá? Sim, eu sou natural de lá. Ô, meu, mas tu pode processar esses caras de volta. Mas é o que eu tô fazendo agora, por isso que tá demorando tanto tempo. Claro. Aí é um por um, Bota né? de volta. Bota de volta. E o que acontece é o seguinte, né? Eles alegaram para mim e meu pai, no caso, né? E foi comprovado que nada. Que não tinha nada errado e coisa. Agora a gente tá aguardando o veredito final para poder entrar de volta contra eles. Mas o maior problema é a questão que tu responde os 3 processos, tranca tudo. E no meu caso, meu pai, que era servidor público, né? Agora ele tá aposentado. Ele responde também administrativo interno do Estado, né? Então para ele trancou mais coisa que para mim, né? Eu, no meu caso, eu consegui comprovar depois. Ele tá enrolado com isso ainda. Não, o pai se aposentou agora, só que a gente tá aguardando os ok para poder, tipo, tirar essas pendências do nome que fica, né? Até o veredito final do juiz ali, não... Ah, que merda, cara. A promotoria já tirou de cima. Agora, a promotoria recuou, na verdade. Por isso que eu disse que eles ficaram com medo. Eles recuaram, no fim das contas. Porque eu descobri que nós tinha gravação comprovando que nós estava certo, os agricultores que estavam errado e tinha treta junto com os brigadianos lá. É que daí estourou pra tudo que é lado e tá todo mundo fugindo. Sim.
Se nós tocasse adiante, ia só para eles, entende? Eu te entendi. E deixa eu te contar uma coisa. Você lembra da Dinamarca, aquela promotora que foi do menino, do caso do menino Bernardo lá? Não lembro dela. Que, no caso, o menino foi lá para pedir para ser adotado aquela vez. Tá. Que daí foi Essa recusado era e a tua coisa. promotora? Essa foi a promotora que quis botar em mim. Ela tinha recém sido mudada para São Luís. D3 Passos para São Luís. Lá. Ah, mas cara, ela queria aparecer. Claro, é exatamente isso aí. Uma das coisas que a gente colocou. Claro, ela tava com a corda no pescoço. Razão, meu. Até a RBS bateu lá em casa. Não tem noção. Putz, viu? Ô, meu, Foi forte o negócio. Isso deve ser foda, cara. Mas, Cidade tipo, pequena ainda, né? Quem tem, Cara, tem medo, cara. Não, cidade pequena começa a chamar o cara de bandido na rua ali. Não, mas tu tá doido, cara. Imagina o tamanho do pepino. O problema é o medo. Na primeira semana o cara fica perdido, mas depois que o cara vai botando as cartas na mesa e mostrando quem é quem lá, daí as coisas mudam, né? Depois que... Que é aquela coisa, que cidade pequena todo mundo conhece todo mundo e sabe quem é pronto também, né? Vamos lá. Beleza, gente. Semana que É vem isso aí? nos juntamos no mesmo bate-canal. Uma coisa. Liguem as câmeras. É chato ficar falando sozinho. Tem que ver Sozinho? Como as assim caras. sozinho? Não, tem os dois cabeça aqui. Eu vou ter que dar 10 em todas as matérias para esses dois. Claro. Bom, falando nisso, Já professor, faltou eu 4 tirei pontinhos de 98. saneamento ali, ó, nessa aqui. Não vai faltar, né? Não, eu fiquei em 98, né, em saneamento, né, professor? Sim, mas tu Isso aí não tem... errou, conseguiu. Não errei. Foi mais pra certo do que pra errado, né, professor? Cadê o Mauri? PC de Ah, mesa, professor. professor, sem câmera. Bah, professor, eu errei uma pra te ajudar lá e tu não me deu 100, mas tá louco, ó. Aí, o Mauri apareceu, ó, virado em ferro nos dentes. Cadê o Caetano? O Caetano tá É um piá só- novo. O Caetano tá produzindo, não vai poder ligar a Claro, câmera. professor. Ó, apareceu, Tô ó. trabalhando, né? Trabalhando. O Caetano Trabalhando comprou aqui. uma máquina agora. Olha um carro lá, cara. O computador que ele comprou agora. Nem vou comentar nada aqui. O Caetano? Mas não tem câmera, tu não né? tem noção? Ele tirou a luz do quarto e liga só o PC agora. Ele comprou ele uma joga, Porsche hein? sem lanterna. O que tu joga, Caetano? Tu precisa de tanto computador? Na real, eu uso pra fazer ilustração, professor. Eu trabalho com Adobe e outras paradas pra criação de vídeo também. Hã? É Tem mais youtuber? uma empresa disso? Viu Hã? o YouTube. Blogueiro? É blogueiro, youtuber? Tá, mas tu faz isso pra quem? Não, a gente vende medicamento na internet também, entendeu? Aí eu preciso ilustrar todos os Bomba. potes. Ah, mas o teu rolo é pesado, hein? Não, Tu acha É, o quê, deep, professor? é Deep Tá Web. É Deep Web. Ele andou assistindo muito É nível Breaking Bad. Deep Web. Deep Web é é só pesado. suplementação, é só suplementação.